Bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, hoje aqui em São Paulo, na sede do Secov São Paulo, para entrevistarmos Celso Petrucci, que é economista-chefe do Secov e uma das pessoas que mais entende de mercado imobiliário no Brasil, nos detalhes dos números. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Fábio. Prazer estar aqui com você. Celso, a gente nessa série especial, em geral, já entra direto nos assuntos sobre como é que a Covid impactou o mercado imobiliário. Mas você, de maneira especial, antes da gente entrar nisso, como essa entrevista ela vai ficar inteira no ar, no nosso canal do YouTube, eu queria que antes você contasse um pouquinho da tua experiência no mercado imobiliário para as pessoas realmente perceberem o quanto você tem de experiência desde lá do teu tempo de bancário, ligado ao mercado imobiliário, ou seja, uma experiência em que você conhece não apenas o mercado imobiliário de quem olha de dentro, mas que já teve experiência no setor bancário, já teve experiência como empresário, ligando a questão de assessoramento a incorporadores, ou seja, uma experiência múltipla, né, no setor. Eu acho que isso é importante para as pessoas perceberem aí o teu grau de conhecimento. Eu, ainda muito jovem, com 22 anos, eu ingressei na Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Eu fiz um concurso público. Aliás, fiz na Caixa Econômica do Estado e na Caixa Federal. E eu passei nos dois concursos, mas optei em ir para a Caixa Econômica do Estado. Quando eu cheguei na Caixa, eu fui trabalhar com habitação popular, né? Era uma seção que chamava Seção de Operações com a SECAP. A SECAP daquela época, de 1976, era o CDHU de hoje. Então eu comecei o contato com essa área de habitação social, com essa área de financiamento. Eu fiquei na Caixa até 1983, né? E saindo da Caixa eu fui trabalhar numa incorporadora grande aqui na Zona Sul de São Paulo, né? E fizemos aqui em praticamente 2 anos, empreendemos aí 2.000, 3.000 unidades aqui na Zona Sul de São Paulo, né? A partir do Parque Marajoara, indo mais ao sul aqui. E em 85, 86, eu montei a minha imobiliária, né? Então eu fiquei com essa imobiliária de 1986 até 2001 e eu atendia, vamos dizer, os empreendimentos com financiamento na franja da cidade, né? Itaquera, Butantã, regiões onde os empreendimentos necessitavam de financiamento e as pessoas que compravam as unidades necessitavam de financiamento. Eu me especializei em crédito imobiliário, ingressei aqui no Secov como associado em 1986 e no ano 2000, como estava havendo uma consolidação muito grande das empresas de venda, né, eu praticamente iniciei, vamos dizer, a redução da minha empresa. E coincidiu essa época do Secov estar precisando de um executivo que trabalhasse na área de crédito imobiliário. Porque já naquela época, Fábio, se falava na mudança da correção da caderneta de poupança. Tinha um grupo especial lá na Presidência da República. Então, em janeiro de 2000, eu fui contratado pelo Secov, eu estou aqui até hoje, né, já vão aí 24, 25 anos. Em 2007, eu assumi o Departamento de Economia do Secov, porque eu sempre gostei muito de pesquisa. E durante esse período eu tenho trabalhado em política habitacional, debatido sobre crédito imobiliário, participado com o governo, né, nas mudanças que foram necessárias acontecer, principalmente no ano de 2004, que eu praticamente passei o primeiro semestre em Brasília, né, na época da lei do patrimônio de afetação, né, e 10 anos eu participei do Conselho Curador do Fundo de Garantia também, né.
que foi bom um aprendizado em termos de política habitacional, em termos a gente enxergar melhor as necessidades das famílias de mais baixa renda, né? E até hoje a gente está aqui, né? Continuamos trabalhando com crédito imobiliário e tentando fazer o melhor possível aqui para as empresas que são associadas no nosso sindicato. E coordenando todos os indicadores econômicos que o Secov publica aqui, né? E as pesquisas econômicas. Nós fazemos uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo, que é uma pesquisa mensal. Trabalhamos junto com a Brem, fazemos 41 cidades no interior do estado, trimestralmente, e a gente faz uma espécie de curadoria daquele indicador nacional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é publicado também trimestralmente. Então, são anos e anos e anos trabalhando com pesquisa e tentando passar o que é possível para as empresas, né? Eu sempre falo o seguinte, Fábio, pesquisa não serve para outra coisa que não as empresas usarem essa inteligência de mercado para mitigar os riscos da incorporação imobiliária, né? Uma atividade muito complexa, muito arriscada e que quanto mais conhecimento as empresas tenham do mercado imobiliário, melhor para elas para mitigar os riscos da empresa. Muito bom. Celso, entrando aqui no nosso roteiro, no nosso primeiro bloco, que é Enfrentando o Desconhecido, quando o problema da Covid estava chegando no Brasil aqui no primeiro trimestre de 2020, quando que vocês no Secov perceberam que isso ia virar um problema para o setor? Olha, a Covid foi uma surpresa para todo mundo, né? Eu lembro que eu estava chegando de umas férias em fevereiro de 2000 e nós aqui no Secov, logo no início de março, quando a situação da Covid começou a aparecer com mais força, nós tomamos um susto, né? Porque a primeira coisa que nos preocupava era o fechamento dos plantões, né? Os plantões no Brasil inteiro foram fechados e não podia ser de outra forma, e nós aqui começamos a pensar as formas de enfrentar esse fechamento de plantões. A outra coisa que preocupava muito era a questão das obras, né? Que já existiam em curso em São Paulo e no Brasil, né? Porque você imagina, Fábio, que a gente deve ter aí um estoque de obras hoje no Brasil, né? De alguns milhares de obras em andamento do mercado de incorporação imobiliária. E uma parte dessas obras é financiada, né, pelos bancos privados e pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Então, não dava para a gente imaginar, a gente não sabia num primeiro instante como enfrentar, primeiro, o fechamento dos plantões, e segundo, a paralisação das obras, porque paralisação das obras significaria, né, você não cumprir o contrato que você tem em andamento com os bancos e, consequentemente, prejudicar o andamento daquela obra, entregar obras com atraso. Então, acho que esse foi o primeiro susto que nós tomamos e a primeira coisa com que, vamos dizer, a direção do Secov se preocupou, e fomos tentando, tanto a nível estadual como a nível federal, ver como é que a gente podia enfrentar as duas situações, a questão dos plantões de venda e as questões do andamento das obras. E nós tivemos ali no momento inicial, todo dia pipocava uma estimativa nova, né, do que ia acontecer com o PIB, do que ia acontecer com o emprego, do que ia acontecer com a renda. Você, como economista, quais são os números que mais te chamam a atenção, do que você consegue rememorar aqueles números mais trágicos, que depois acabaram não se tornando reais, mas aqueles números trágicos que apareceram?
Para nós saímos de uma crise em 2016, né? 2017, né? Aliás. Né? 14 e 15 nós tivemos uma economia muito ruim, mas eu lembro da gente ter estimativas aí de perda de PIB de 8% a 10% que aconteceria no ano. Né? Ou seja, num primeiro instante, muita especulação, né? E nenhum conhecimento de uma situação que pela primeira vez acontecia no mundo, né? Não é questão só do Brasil. Né? Lives o dia inteiro, né? Para trocar ideias sobre os assuntos. Né? O mês de março e abril foram meses muito difíceis. Né? Nós, em abril aqui, Fábio, nós começamos uma pesquisa e para tentar entender o que estava acontecendo com as empresas, só para a gente ter uma ideia, em abril nós já conseguimos abrir os plantões durante um certo período, a gente podia abrir primeiro por 4 horas, depois podia abrir por 6 horas, então as empresas já estavam escolhendo o período de abertura dos plantões. E eu tenho alguns números que me marcaram. Em abril de 20, nós fizemos uma pesquisa com perto de 50 empresas e repetimos essa pesquisa durante o ano todo de 2020. As empresas estavam com movimento em torno de 35% do que elas tinham previsto para aqueles períodos de 2020. Tá? Isso foi num crescendo, né? O governo federal teve uma atitude que eu acho inteligente, teve uma atitude que eu acho que fez com que o nosso setor não sofresse mais do que sofreu, né? Que foi decretar que a construção civil era uma atividade essencial. Então, as obras e tudo que foi preparado, né? Nós trabalhamos muito com o Seconce, do Sinduscon, para você ter um procedimento em obra, para você ter um protocolo, né, de uso de máscara, um protocolo muito bom que permitiu que os funcionários de obra até levassem isso para suas casas. Né? Então, o governo, com essa atitude de deixar as obras andar, e depois de 2 ou 3 meses a gente já está com os plantões de venda funcionando, lógico, com todo cuidado, com uso de máscara, com álcool gel, com cuidado de não aglomeração, o mercado foi pouco a pouco melhorando. Né? A gente percebeu na economia que não ia ser um problema tão grande, né, como nós tínhamos tido nos anos de 14 e 15. Né? E o mercado começou a reagir. E quando nós batemos lá em agosto, eu lembro, nós voltamos a ter um mercado maior do que as empresas esperavam para aquele período de 2020. Né? Quais foram as principais medidas econômicas que o governo tomou nesse período e que, na tua opinião, ajudaram a dar sustentação para essa recuperação que lá no segundo semestre já foi possível começarmos a ver, pelo menos no mercado imobiliário? As medidas emergenciais do governo elas foram muito importantes e muito pontuais. Não só aquelas de auxiliar as pessoas que mais precisavam, né? Milhões de pessoas, mas principalmente a possibilidade das empresas fazerem acordo com seus funcionários e garantir o emprego dos seus funcionários com uma participação de dinheiro do Tesouro Nacional. A gente falava há pouco, né? Eu nem lembro mais quanto que o governo gastou, mas deve ter sido algo em torno de 700 a 800 milhões de reais, bilhões de reais de auxílio emergencial. Né? A taxa de juros ela continuou baixa durante o período da pandemia, e isso, vamos dizer, facilitava o acesso das pessoas ao financiamento imobiliário e ao mercado imobiliário, consequentemente. Né? E eu tenho a impressão que nós até nos surpreendemos com o quão cedo a gente saiu de casa. Tá? Né?
cada um deve ter na sua cabeça alguma lembrança do que fazia nesse período da pandemia, né? E eu acho que o governo, né, eu lembro na época, o ministro Paulo Guedes sempre fazia uma live, né, a cada 15 dias, a cada mês, e falando novas iniciativas do governo em termos de medidas emergenciais. E eu acho que o governo foi feliz em tentar dar para a economia nacional, para a economia brasileira, o menor efeito possível, dentro de um quadro trágico, de um quadro nunca enfrentado, e eu acho que o governo se saiu bem em relação a isso. E quais foram as iniciativas do Secov, os pleitos que o Secov fez, junto eventualmente com outras associações do setor, mas que o Secov foi uma das que capitaneou isso, para as principais órgãos públicos, né, as principais entes do governo? No governo do Estado, nós trabalhamos muito junto à Secretaria da Saúde, junto ao governador, né, ao governador Dória, para que a gente preservasse o andamento das obras com segurança sanitária, né, com o andamento dos plantões de venda, né? E com o governo federal, em relação ao programa Casa Verde e Amarela, na época, né? Mostrando para o governo que, vamos dizer, a atração do programa, a atração dos financiamentos imobiliários era muito importante naquele momento, principalmente porque as pessoas estavam em casa e é uma palavra que virou assim, uma palavra da pandemia, e ressignificando a questão da moradia, né? E começaram a acontecer fenômenos, né? As pessoas de São Paulo quererem ir para cidades próximas, né? As pessoas de cidades próximas quererem vir para São Paulo, né? Ou seja, Fábio, nós entramos numa fase que, francamente pensando hoje, primeiro que a gente achava que nunca mais ia voltar a trabalhar como nós estamos trabalhando hoje, né? E tem gente que ainda defende essa questão de ficar em casa para trabalhar, né? E a segunda questão, eu acho que consolidou no povo brasileiro, consolidou nas famílias, né? As famílias tiveram mais oportunidade de perceberem, analisarem a sua moradia, de verem a importância disso, de ver a importância disso para a saúde, para a educação dos filhos, para vamos dizer, um melhor ambiente de moradia, um melhor ambiente de trabalho durante aquele período que a gente ficou completamente fechado, né? Então é isso, eu acho que tudo que foi feito em relação ao governo do Estado foi para que a gente pudesse continuar trabalhando, né? Os incorporadores, os construtores, e junto ao governo federal, para que as operações do Casa Verde e Amarela, que são muito significativas no mercado imobiliário, não sofressem o descompasso que acabou sofrendo nos anos posteriores, né? Eu acho que é isso que a gente mais trabalhou. Nós temos dois efeitos no nosso segundo bloco agora aqui, que é o Recalculando a Rota. Você comentou, né, que a partir de agosto, nos indicadores que vocês estavam levantando de 2020, já ultrapassamos o ponto do que as empresas esperavam. Então, o final de 2020 já foi excelente. Não deu para recuperar ainda todo aquele período. 2020 foi um ano muito bom, mas não foi o melhor ano porque nós tivemos um período que ficamos quase que parados, né? Mas 2021 foi o ano recorde, né, do mercado imobiliário. E eu gostaria então que você falasse sobre dois pontos, Celso. Um é sobre esse recorde de financiamentos. Perfeito. Né? E o outro é sobre o ponto, também de uma perspectiva econômica,
que duas questões fizeram talvez uma inflação de custos. De um lado, a questão da cadeia produtiva, mas de outro lado também o próprio boom do mercado imobiliário, né? Um aumento forte da demanda, né? Então eu queria que você comentasse o lado bom de que foi essa explosão positiva do financiamento como um reflexo das compras, né? E do outro lado, o boom dos preços de custo, né? Dos custos, ao mesmo tempo que nós tivemos a maior inflação de custo do período. Eu acho importante falar para quem nos assistir o seguinte: o crédito imobiliário, Fábio, no país, ele foi muito dinâmico nas décadas de 60, 70, 80, né, até 86, quando houve a extinção do BNH. O crédito imobiliário volta ao país a partir de 2004, com a Lei 10.931, a Lei do Patrimônio de Afetação, da consolidação da alienação fiduciária. Aí o mercado passa a ter um crescimento de financiamento, né? Uma maior segurança para os bancos, uma maior segurança para os compradores, né? A questão do patrimônio de afetação. Eu lembro que em 2013 nós tivemos um evento em Fortaleza do Banco Central e pela primeira vez a gente ouviu falar que os recursos da poupança estavam próximos ao seu esgotamento. Por que isso não aconteceu, Fábio? Não aconteceu porque nós tivemos uma crise, a pior crise que nós já enfrentamos no país, nos anos de 14 e 15. E culminou em 16 com o impeachment da presidente Dilma, né? Então, a poupança acabou, vamos dizer, sofrendo uma redução na sua utilização, os financiamentos da poupança tiveram uma redução, né? E a partir de 17 o mercado começa a crescer. E para quem tiver curiosidade, né, veja os nossos indicadores a partir de 17, que é quase um crescimento contínuo até 2024 que nós estamos aqui. Então, o ano de 2021, turbinado pela taxa de juros baixa, né, nós tivemos crédito imobiliário, né, na maioria das operações, em torno de 7% ao ano. Né, taxas nunca vividas no Brasil. Nós atingimos o recorde de financiamento com recursos da caderneta de poupança. Como eu falei, o Casa Verde e Amarela andava meio devagar, né, mas os recursos da poupança tiveram recorde em 2021. Se não me engano, 205 bilhões de financiamento. Tá? Depois, 2022, 179 bilhões, 2023, 153 bilhões, e esse ano que vai fechar em torno de 170, 180 bilhões. Então, esse esgotamento da poupança, que não significou um esgotamento, porque são bilhões financiados em 22, 23, 24, ele foi retardado pelo problema econômico que o país passou em 14, 15, 16, o pior mercado imobiliário do país em 2016 e foi atingir o recorde em 2021. Repito, muito influenciado pela taxa de juros, que nunca esteve tão baixa, né? A taxa de juros, Fábio, do crédito imobiliário, quase sempre, nesses 60 anos, ela foi em torno de 10, 10,5% ao ano. E nesse período, a taxa ficou realmente muito baixa, né? E aí você coloca a questão da cadeia de suprimentos, né? Houve um problema de suprimentos, da cadeia de suprimentos mundial, né? Não tinha navio, não tinha container, né? A produção de alguns materiais começou a ficar muito difícil e nós começamos a ter um descolamento dos índices que a gente acompanha, o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, o IGPM, né, o IPCA,
nós ficamos aí durante um bom tempo com esse índice também beirando aí um acumulado de 20% no ano, né? Mas com esse índice muito alto. Isso teve um efeito que é muito interessante. Foi ruim para o custo de construção, né? Porque ele também nunca mais voltou, né? Ele hoje está em torno de 6% o índice anual, mas ele está num patamar que já vem alto desde da pandemia. Mas foi muito favorável para as incorporadoras imobiliárias, porque foi um período que vai ser lembrado como um período que as pessoas, como a taxa de juros estava muito baixa, as pessoas, durante os anos de 2020, 2021 e 2022, foram os anos onde as pessoas iam muito às incorporadoras querendo amortizar a sua dívida, né? Isso trouxe a LTV, ou o percentual de financiamento, para próximo de 60%. Então, na média, todo mundo pagava mais de 40% ou em torno de 40% do seu imóvel, e isso ajudou muito na questão do financiamento imobiliário. Agora, Fábio, nós estamos enfrentando aquela, vamos dizer, aquela safra de projetos que foram lançados em segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2021 ou no ano todo de 2021 e que estão sendo entregues agora. E esse sim, a gente sente que sofreram realmente o impacto desse aumento das taxas, aumento dos índices de construção. Eles pegaram, né, diferente daquilo que estava sendo entregue em 20 ou 21, que já tinha passado a maior parte do tempo de obra. Perfeito. Né, então pegou só o finalzinho. Quem lançou em 20 e 21 pegou a obra inteira aumentando o custo, né? Isso. E o impacto disso no preço do imóvel, ele foi muito alto, né? Porque a gente precisa lembrar que apesar da gente vender a preço fechado, o nosso preço, o saldo devedor e a prestação, ela é corrigida mensalmente pelo INCC, né? Isso significa que na hora do repasse pode ter tido descasamento em relação ao que o consumidor estava comprando na hora, né? Nem que seja uma coisa muito mais, vamos dizer, psicológica, né? A pessoa comprou um apartamento de 1 milhão em 2021, pagou durante 2 anos 200 mil reais, vamos dizer, né? Corrigido, e quando ela vai ver, a dívida dela é 1 milhão, né? Então isso é uma questão que os incorporadores estão enfrentando agora, mas é um problema que não tem sido sentido. Por onde que a gente vê isso? Nós acompanhamos aqui mensalmente, no Secov, o índice de distratos. E o índice de distratos tem se mantido bastante saudável, em torno de 5,5%. O que significa isso? Que de cada 1.000 vendas feitas nos últimos 12 meses, os incorporadores distratam 55 contratos. Né? Isso, do ponto de vista racional, pessoas que perderam o poder de compra, pessoas que vão migrar da cidade para outra cidade, pessoas que estão com uma doença grave na família. Então, é um número bastante aceitável, vamos dizer assim, 5,5%. Esse é um dado que mostra que não está havendo um incremento de distratos por conta desse efeito do custo de construção muito alto. E o segundo, que não está tendo problema de repasse nos bancos, ou seja, os empreendimentos que estão terminando, eles são repassados e há a quitação da pessoa jurídica com o repasse dos financiamentos. Então isso mostra que, apesar desta disparidade de correção, a vida aí, eu acho que até 2022, né, o mercado vai indo muito bem, obrigado. E o que aconteceu nesse período com os produtos que eram Casa Verde e Amarela? Porque eles têm uma forma de contratação que é diferente, né? A parcela o incorporador não consegue repassar depois que o custo a venda é feita, aquele preço está determinado, né? Ele não repassa mais, ele não consegue
ir aumentando. E tinha gente que lança, vende 80%, ou vamos dizer, alguém que lançou lá em dezembro de 2020 vendeu 100%. Perfeito. E aí pegou os 20% de aumento de custo ao longo de 21. O que acontece com a situação de alguém que vendeu um Casa Verde Amarela em dezembro de 20 e teve 20% de aumento de custo ao longo de 21? Ele conseguiria repassar numa situação similar ao que você estava comentando, Celso, do que é um plano empresário tradicional de SBPE, ou ele sofreu uma situação um pouco diferente? Eu acho que o pessoal do Casa Verde Amarela, à época, sofreu um pouco mais do que o mercado de incorporação de médio, alto e altíssimo padrão. Tá? Porque as margens ficaram muito reduzidas por conta do aumento do custo de construção. Né? Os números dos empreendimentos, hoje, do Minha Casa Minha Vida, Fábio, a rentabilidade dos empreendimentos, a margem dos empreendimentos, ela é muito pequena. Né? Dá para suportar um índice anual de 5%, 6% ao ano, mas suportar 20% realmente foi uma, vamos dizer, foi um peso muito grande para as incorporadoras. Mas nós não tivemos notícias ruins quanto a isso. Tá? Nós não tivemos notícias ruins quanto a isso. O governo passado, no governo passado, nós fomos tendo uma queda de consecução de orçamentos, né, do programa Casa Verde Amarela. A partir da eleição do presidente Lula para o seu terceiro mandato, é que o Minha Casa Minha Vida começa a entrar em ascensão. Né? Os valores ficaram congelados muito tempo. Os valores, você diz, o valor possível de venda da unidade, né? O valor possível de venda da unidade, o valor de concessão de subsídios. Né? Nós temos regiões do país, Fábio, como Norte e Nordeste, que necessitam de mais subsídios. Nós temos regiões do país, como Norte e Nordeste, que necessitam de uma taxa de juros mais baixa. Né? E isso não foi, vamos dizer, não houve um interesse do governo passado em trabalhar nesse sentido. Né? Como o programa foi desenvolvido pelo segundo governo Lula, né, se não me falha a memória, né, foi 2009, e dentro do governo Lula, a importância do Minha Casa Minha Vida é muito grande, né, o governo passou a se preocupar com as distorções que haviam em termos de limites de valor, em termos de faixas de financiamento, em termos de taxa de juros, em termos de descontos ou subsídios do FGTS. O programa foi se adequando e nós vamos chegar nesse ano de 2024 com uma notícia muito boa, que é a primeira vez que o orçamento dos últimos 15, 20 anos do Fundo de Garantia ele vai ser totalmente utilizado, né? Um orçamento que alcançou aí, com suas suplementações, 130 bilhões de reais durante o ano de 2024. E vai ser totalmente utilizado. Em anos anteriores, a gente não conseguia nem utilizar os recursos onerosos de financiamento e nem conseguia utilizar os recursos que estavam destinados aos descontos. Né? Então, eu diria para você que hoje o Minha Casa Minha Vida está a todo vapor. E entrando no nosso último bloco, que é o Arquitetando o Futuro, aproveitando o gancho aqui do Minha Casa Minha Vida estando a todo vapor, esse ano vai ser, nós, em termos aqui de lançamentos, talvez não em financiamento imobiliário, mas em termos de unidades lançadas. Como você comentou, Celso, o Secovi São Paulo, aqui sobre a sua direção aqui no Departamento de Economia, assessora a CEBIC no indicador nacional, né? E vai ser recorde de lançamento atestado pelo indicador nacional e recorde de vendas? Vai. Nós estamos com
números do terceiro trimestre desse ano, nós estamos com um acumulado aí de 12 meses de 360 mil unidades lançadas em 221 cidades, que é onde atinge o nosso indicador, e em termos de venda com um pouco mais, em torno de 380 mil unidades. São números, né, Fábio, olhando para 2 anos atrás assim, que mesmo nós que estamos acostumados com isso, com o dia a dia, 24 horas por dia trabalhando com pesquisa, a gente não esperava alcançar. Mas esse ano vai ser um ano recorde em termos de indicador nacional, vai ser um ano recorde de consecução do orçamento do Fundo de Garantia. A cidade de São Paulo vai ter um recorde que vai ser histórico. Nós vamos lançar, já fechamos os números até outubro, já detectamos mais de 40 lançamentos no mês de novembro. Né? Eu acho que o mês de novembro esse ano ele vai ter mais lançamento do que dezembro, mas por enquanto, né, não é coisa de economista, é coisa de achismo por enquanto, mas nós devemos lançar esse ano na cidade de São Paulo 90 mil unidades e devemos vender 100 mil unidades na cidade de São Paulo. Né? E o programa Minha Casa Minha Vida tem foi fundamental para esse novo mercado, para esse crescimento do mercado da cidade, porque a gente está percebendo que 60% de todas as unidades lançadas é do programa Minha Casa Minha Vida e 55% das vendas é do Minha Casa Minha Vida. E no indicador nacional, voltando, né, Fábio, a gente precisa explicar para quem está ouvindo a gente que o Brasil é um país pobre, né, onde o Minha Casa Minha Vida deve representar algo em torno de 60% a 65% do mercado imobiliário nacional. Né? Eu costumo usar o exemplo que em Balneário Camboriú a gente não vê Minha Casa Minha Vida. Né? Agora, no interior dos estados do Norte, do Nordeste, mesmo da cidade de São Paulo, algumas cidades, você não vê outros mercados, você só vê Minha Casa Minha Vida. Né? Então, essa é a importância que tem esse programa, e o mercado imobiliário aprendeu a conviver com essa, vamos dizer, com esses dois fundos, a poupança e o fundo de garantia, e para esse ano aí a gente de novo deve chegar aí a uns 300 bilhões de reais entre caderneta de poupança, 170 bilhões, e fundo de garantia, 130 bilhões. A pergunta que fica no ar é, e o que vai acontecer daqui para frente? Né? Eu acho que essa é uma questão que nós estamos hoje muito preocupados, né, com o que vai acontecer a partir de 2025. Porque, por mais que nós tenhamos esses 170 bilhões da poupança esse ano, e os 130 do Fundo de Garantia, houve a necessidade dos bancos privados, aliás, dos bancos privados não, dos bancos que compõem o sistema financeiro de habitação, de captar recursos no mercado de capitais para poder continuar a aplicar tantos recursos quanto serão aplicados em 2024 e que a gente prevê que vai acontecer em 2025. Então, houve um encarecimento do crédito, do financiamento para a pessoa jurídica. Né? E não foi pequeno, Fábio. Né? Ele gira aí, no mínimo, entre 3, 4 pontos percentuais ao ano, o que encareceu o crédito para as pessoas jurídicas. Então, no ano que vem, né, no ano de 2025, nós vamos continuar com esta limitação de recursos. Né? Provavelmente, a gente tenha os mesmos 300 bilhões, mas vai ter uma meta física menor, né? Por conta de uma adequação de preços que vai acontecendo no tempo. Né? A preocupação, o mercado vai conseguir crescer, né, com essa limitação de recursos?
aquelas empresas que vão aos bancos e que tinham financiamento de 80% da produção, esquecendo um pouco Minha Casa Minha Vida, os financiamentos de 80% para a produção, aquelas empresas que tinham 2, 3, 4 financiamentos por ano em bancos, né? Eu tenho a impressão que vai ser um pouco mais restritivo. Tá? Ele vai ser mais restritivo, ele vai ser limitado e ele vai ser mais caro. O que você estava querendo dizer, Celso, só para eu ver se eu entendi aqui, ou quem está nos assistindo também, é que se os recursos permanecerem constantes, aqui ao redor de 300 bilhões, como o preço médio de venda das unidades aumenta, perfeito, o número de unidades lançadas e vendidas acaba diminuindo, porque cada unidade está mais cara, o valor financiado é o mesmo, diminui, é isso? É isso, é isso. O mercado vem valorizando nominalmente desde o início desde 2020 o mercado vem valorizando, né? E isso é importante para o nosso negócio, para o negócio de incorporação imobiliária. Seria muito ruim a pessoa comprar um imóvel e receber esse imóvel depois de 2 anos, 2 anos e meio, e ter a percepção, a sensação de que o imóvel não se valorizou. Isso não está acontecendo. E como isto acontece, e não tem nada no cenário que diga que o preço vai baixar daqui para frente, né? Nós provavelmente tenhamos uma metafísica. E nesse sentido a gente tem conversado bastante com o governo, bastante com o Ministério da Economia, bastante com o Banco Central, com a ABCIP, com a Abrainc, com a CEBIC, né? Vendo o que a gente pode ajudar em termos de recurso para ver se as incorporadoras e as construtoras não tenham que afetar substancialmente os seus guidances para o ano que vem. Né? Porque não dá para imaginar, né, Fábio, que uma cidade, por exemplo, que vai lançar 90 mil unidades, que todo mundo vai, falar, puxa vida, o recurso ano que vem vai ser mais restrito, vai ser um pouquinho mais caro, então eu vou lançar menos do que lancei esse ano. Né? Você conhece bem a atividade de incorporação imobiliária e é muito difícil que isso aconteça. Né? Como o nosso mercado é quase uma concorrência perfeita, né, Celso? Todo mundo pensa individualmente, né? A minha empresa não pode diminuir de tamanho, né? Se o mercado for diminuir, vai ser o mercado, eu não. E como todo mundo pensa assim, no final das contas o mercado só diminui quando tem crise. E como a gente não está vendo uma crise no segmento, o mercado deve crescer de novo, né? É outra questão que eu e os economistas aqui a gente fica pensando, né? Durante todos esses últimos anos, você vai lembrar que nós tivemos mais vendas que lançamento. Então, sempre o nosso estoque é menor do que no trimestre anterior ou no ano anterior. Né? O que vai acontecer se todo mundo pensar igual e não reduzir os seus lançamentos e os seus a partir de 2025? Então isso é uma coisa que no futuro nós vamos enfrentar e a gente está pronto para enfrentar isso no mês a mês e ver o que vai acontecendo. Então, Celso, a gente tem aqui como maior desafio a questão do funding, né? No sentido econômico, né? O grande desafio do setor é o funding, né? E ele vai ser um desafio maior para as pequenas empresas do que para as grandes. Tem a impressão que sim, né, Fábio? Aí não é nem questão de ser uma grande empresa, ter capital aberto, ter capital fechado, é questão de rating, né? As pequenas e as médias eu acho que vão sofrer um pouco mais. Tá? Nós temos trabalhado junto com as entidades todas que eu citei na questão da redução do depósito compulsório, no retorno do prazo de carência das LCIs, principalmente, para 90 dias e não ficar em 270 dias como está. Né? O governo pôs em fevereiro para 1 ano, depois agora em setembro ele veio para 270 dias. Mas caiu muito a captação de LCI. E a LCI tem sido um instrumento fundamental para que os recursos do SBPE continuem. Eles fazem um mix de recursos, né? E continuam financiando. O Secov desenvolveu um trabalho a respeito da importância que seriam os fundos de pensão
aplicarem mais em papéis lastreados no mercado imobiliário, né? Apresentamos isso para a Caixa Econômica Federal, para o Banco Central, para o Ministério da Economia. Ou seja, a gente vai pensando tudo o que é possível para tentar, vamos dizer, evitar a falta de funding, que hoje no radar parece que ela vai existir o ano que vem. Tá? Celso, para nós encerrarmos aqui, a gente tem feito uma pergunta que é a mesma para todo mundo, né? O que as pessoas querem, no final das contas, é viver melhor, viver bem. É o que elas buscam. E o brasileiro quer a sua casa própria, né? As pesquisas da Brain têm identificado que entre 90% e 94% das pessoas, flutua entre essa margem, tem como maior sonho a compra da casa própria. Inclusive os jovens. Aquele papo de que os jovens não querem comprar casa é uma lenda urbana. Né? Talvez sirva para o jovem de alta renda que não casou ainda. Perfeito. Porque depois que ele casa e pensa em ter filho, ele também pensa no imóvel. Né? Enquanto ele está querendo conhecer o mundo e viajar para todos os lugares, ele até pode, tendo alta renda, não querer imóvel. Mas teve casamento, tem também. Então é uma lenda urbana realmente. Você falou muito bem, Celso. Né? E qual é o papel do mercado imobiliário, né, para que as pessoas possam viver melhor de duas maneiras, né? No imóvel e também num outro aspecto, e aqui o Secov teve um papel fundamental na estruturação do plano diretor, nas conversas, né, com a prefeitura para aprovar o novo plano diretor, que acabou agora, né, praticamente ontem, por assim dizer, que foi aprovado, porque o imóvel diz respeito também aos espaços em que um apartamento, uma casa divide com a cidade, né? E as pessoas buscam cada vez mais estar perto da escola, perto do trabalho, perto do shopping, do supermercado, da farmácia, dos meios de transporte, né? Então, qual é o papel do Secov e qual é o papel do mercado imobiliário em fazer com que a cidade possa aproveitar melhor os espaços e, portanto, as pessoas possam aproveitar melhor os espaços e viver melhor? Uma pergunta boa. Eu acho que, primeiro, o papel do mercado imobiliário. Está claro para mim, depois de tantos anos convivendo com pesquisa, com produtos, que o grande papel do mercado imobiliário é atender o desejo das famílias. Nós aqui em São Paulo, nós somos muito, eu vou colocar bem entre aspas, nós somos muito criticados por fazermos apartamentos compactos. Agora é o produto que mais vende no mercado imobiliário, entendeu? Então, eu acho que o papel do incorporador imobiliário, né, o papel da sua empresa de estratégia imobiliária é colocar o produto que o consumidor está procurando e está buscando. Isso é uma coisa. Eu acho que é esse o nosso papel. E se daqui a 2, 3 anos, Fábio, mudar o desejo das famílias, o mercado imobiliário, eu tenho certeza que ele vai acompanhar e ele vai se adequar, né? É só olhar os produtos mesmo de médio e alto padrão, eles vão acompanhando as tendências do que vai acontecendo no desejo das famílias, né? As famílias brasileiras, elas, eu não sei se pela ascendência ibérica, né, ou se por a questão da casa própria ter sido tão martelada na cabeça de todo mundo, principalmente a partir de 64, 66, né? O imóvel é a coisa mais importante numa família. É a última coisa que a família deixa de pagar. É o maior sacrifício que uma família faz é na compra do imóvel, principalmente na primeira moradia. Lembrando, né, Fábio,
que grande parte dos brasileiros vai parar na primeira moradia. Né? Grande parte dos brasileiros nunca vão ter a primeira moradia e grande parte vão parar na primeira moradia. Então, é essa importância que as pessoas dão para a sua casa própria, aliado ao interesse que hoje os bancos têm, independentemente, Fábio, de ter obrigatoriedade de aplicar recursos. A carteira de pessoa física de financiamento imobiliário é a maior em todos os bancos. A garantia dos financiamentos imobiliários é a melhor em todos os bancos. A inadimplência do financiamento imobiliário é a mais baixa em todas as operações de pessoa física. Então, isso me leva a crer que o mercado imobiliário tem feito um papel, em termos de Brasil, em termos de São Paulo, todos no país inteiro, de estar atento às necessidades, ao desejo das famílias e desenvolvendo produtos que caibam no bolso das famílias. E uma coisa que você falou que é muito importante, os conjuntos habitacionais, o programa Minha Casa Minha Vida, que outrora era um programa para ser feito lá na franja da cidade, ele vem cada vez mais, não só na cidade de São Paulo, mas na cidade de São Paulo a gente sente isso muito, em função do plano diretor, em função da lei de zoneamento, ele vem cada vez mais se aproximando da cultura, do lazer, da saúde, da educação, né? E nós chamamos isso de urbanismo social, Fábio. Nós estamos conseguindo trazer os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida mais próximo da infraestrutura, da mobilidade, né? Porque a gente acredita muito que nós temos uma expressão aqui no Secov que a gente acredita muito que nós devemos, numa cidade, viver juntos e misturados. Né? E o programa Minha Casa Minha Vida, o plano diretor, a lei de zoneamento, tem conseguido fazer isso. Não é só em São Paulo, a gente já percebe isso em outras cidades também. E eu tenho a impressão que isso é uma tendência irreversível. Cada vez mais aproximar essas pessoas que antigamente só tinham a opção de morar lá na franja da cidade e trazer mais próximo do centro e mais próximo de toda a infraestrutura, toda a mobilidade. Muito bom, Celso. Muito obrigado. Imagina. Agradeço a você aí o convite, né, a vocês da Brain, e estamos aqui à disposição. Pessoal, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, marcar o sininho e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado com a Brain.